pessoal, o exercício 28 da primeira lista de cálculo A pede para encontrar equações de reta tangente a essa curva que sejam paralelas a essa curva, a essa reta y igual a x. Então a gente procura equações de reta. Então vamos lá. Equação de reta que a gente procura pode ser escrito como y igual a ax mais b. Isso é a equação de uma reta. Se a reta que eu procuro é paralela a essa reta aqui, é isso que, qual a característica de retas paralelas? São retas que têm o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular dessa reta, que é o valor que multiplica o x, vale 1. Então, o coeficiente angular dessa reta também vale 1, para que elas sejam paralelas. Ou seja, a gente consegue determinar que nessa reta o valor de A é igual a 1. Certo? O que significa dizer que o valor de A é igual a 1? Se essa reta é uma reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente é a derivada. E ele vale 1. Ou seja, a derivada dessa função vale 1. Então a gente vai fazer isso para descobrir o valor de x. E assim conseguimos encontrar o valor de b. Então eu vou calcular a derivada dessa função. E vou igualar esse valor a 1. Derivada dessa função vai ser o seguinte: como a gente tem essa função escrita através de uma divisão, a gente vai usar a regra de derivada da divisão. A regra de derivada da divisão é deriva primeiro a parte de cima e depois repete a parte de baixo. A parte de cima é x menos 1. A derivada de x é 1. A derivada de menos 1, como é uma constante, dá 0. A derivada dessa parte de cima, então, vai dar 1. Repete a parte de baixo, que é x mais 1. Então, o início é deriva a parte de cima, repete a parte de baixo, menos. Aí faz o contrário, deriva agora a parte de baixo. A derivada de x é 1, a derivada de 1 é 0. Então, a derivada da parte de baixo é 1. E repete a parte de cima, que é x menos 1. Então, na parte de cima da minha fração, eu vou ter a derivada do de cima, 1, vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo, vezes o de cima, sobre a parte de baixo ao quadrado, sempre sobre isso ao quadrado. Isso vai ser sempre assim. Então, a gente vai multiplicar isso aqui, 1 vezes x vai dar x, 1 vezes 1 vai dar 1, menos 1 vezes x vai dar menos x, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, sobre x mais 1 ao quadrado. Cancelando esses dois termos, a gente vai ter 2 sobre x mais 1 ao quadrado. Então, esse é o resultado da derivada. Mas como a gente já sabe, esse resultado é igual a 1. Então, isso aqui é igual a 1. Vamos pensar que esse x mais 1 ao quadrado passa para cá, multiplicando. Então, a gente tem que 2 é igual a isso vezes aqui, vai ficar x mais 1 ao quadrado. Esse quadrado eu posso transferir para cá na forma de raiz. Então, vai ficar x mais 1 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Esse mais ou menos, ele surge por conta da potência que é 2. Quando a gente tem x ao quadrado igual a 4, a gente não coloca que x é igual a mais ou menos raiz de 4, ou x é igual a mais ou menos 2. Esse mais ou menos é por conta do quadrado. Ele pode ser positivo ou negativo, que elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então foi isso que eu fiz. Eu peguei esse quadrado e passei para cá colocando mais ou menos raiz de 2. Correto? Então a gente descobre dois valores para x. Eu vou passar o 1 para cá como menos 1. Então x é igual a raiz de 2 mais 1. Raiz de 2 menos 1. E o outro valor de x menos raiz de 2 menos 1. Então, quando for mais raiz de 2, passa 1 para cá, fica menos 1 com ele. Quando for menos raiz de 2, passa esse 1 para cá, fica menos 1. Então, a gente descobriu dois valores para x. Então, esses são os dois valores para x que a gente tem. Agora, a gente precisa descobrir quais são os nossos pontos, correto? Então, como a gente tem os nossos valores de x, a gente encontrou raiz de 2 menos 1 e menos raiz de 2 menos 1. Com esses dois pontos, a gente consegue achar o valor para y. Então, eu vou substituir nessa função x por esse termo. Então, a gente vai ter y igual. Então, no lugar do x, raiz de 2 menos 1. Então, vai ficar raiz de 2 menos 1 menos 1.
Na parte de baixo, x mais 1, eu vou trocar o x por raiz de 2 menos 1, vai ficar raiz de 2 menos 1 mais 1. Então aqui a gente vai ter raiz de 2, menos 1 com menos 1 vai ficar menos 2, e embaixo raiz de 2, correto? Então a gente vai ter isso aqui, ó. Racionalizando aqui, multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2, a gente vai ter o seguinte, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2, e raiz de 2 vezes 2 vai ficar 2 raiz de 2. Dividindo tudo por 2, a gente tem 1 menos raiz de 2, é o valor para y. Aí a gente tem o nosso primeiro ponto, ou seja, quando x for raiz de 2 menos 1, o valor de y é 1 menos raiz de 2. Então isso é um ponto. Segundo ponto, quando x for menos raiz de 2, menos 1. Agora eu vou usar o x igual a menos raiz de 2 menos 1. Então eu vou substituir ele lá em cima no lugar do x, vai ficar menos raiz de 2 menos 1 com menos 1. E aqui embaixo vai ficar x mais 1, vai ficar menos raiz de 2 menos 1 mais 1. Fazendo as contas vai ficar menos raiz de 2 menos 2 sobre menos raiz de 2. Como todos os termos são negativos, eu posso dividir a parte de cima e a parte de baixo por menos 1, ou seja, aí passa tudo a ser positivo, e multiplicar a parte de cima e a parte de baixo por raiz de 2. Então, isso aqui vai ficar 2 mais 2 raiz de 2 sobre 2. Então, tudo era negativo, eu multipliquei tanto o numerador quanto o denominador por menos 1, transformei tudo em positivo, e além disso, multipliquei todos os termos por raiz de 2. Então, a gente encontrou isso. Dividindo tudo por 2 aqui, a gente vai encontrar 1 mais raiz de 2. Ou seja, quando x for menos raiz de 2 menos 1, o valor do y vai ser 1 mais raiz de 2. Então, com esse valor de x, a gente encontra esse valor para y, correto? Então, a gente tem dois pontos. Esses dois pontos. E esses dois pontos vão nos permitir achar o valor de B, já que a gente conhece o valor de A. Pessoal, então aqui a gente tem um ponto, primeiro ponto e o segundo ponto, os dois pontos que a gente encontrou. E eu peguei a equação que eu estou procurando, que é y igual a x mais b. Como eu sei que o A vale 1, porque é a equação da reta paralela que a gente tinha, então para encontrar o valor do b eu vou substituir esses dois termos aqui. Vou pegar o y, eu vou trocar por 1 menos raiz de 2 e vou trocar o x por raiz de 2 menos 1. Certo? Vou passar esses termos todos para lá. Então esse raiz de 2 passa para cá menos raiz de 2 e esse menos 1 passa para lá mais 1. Então a gente vai descobrir que o b vale 2 menos 2 raiz de 2. Então a nossa primeira equação de reta vai ser x, e aí no lugar do b eu vou colocar esse termo aqui. Então a primeira equação de reta tangente que a gente tem é essa aqui. Segunda equação da reta tangente, eu vou pegar a mesma equação, vou trocar o y por esse valor, 1 mais raiz de 2, e vou trocar o x por esse valor, que é menos raiz de 2 menos 1. E o b que vai continuar sendo escrito aqui. Vou passar isso aqui para lá e vou passar isso para lá, vai ficar tudo positivo. Então vai ficar 2 mais 2 raiz de 2 igual a b. E a nossa equação original, que era essa, agora eu vou trocar o b por esse termo. Então a gente tem essa equação aqui. Lembrando que às vezes no livro ele vai pegar esse y, passar esse y para cá trocando o sinal dele, mas a equação é a mesma. Isso aqui é a equação da reta, é a equação reduzida da reta. Se eu passar o y para cá, aí eu vou ter a equação geral